Olá, pessoal. Meu nome é Aline Boyd, eu sou uma pianista brasileira, sou natural do Rio de Janeiro, moro atualmente em Tempe, Arizona, aqui nos Estados Unidos. Estou muito contente em compartilhar com todos vocês a minha entrevista com o pianista Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro é um grande pianista brasileiro que reside atualmente aqui nos Estados Unidos, em Oklahoma City, no estado de Oklahoma. Tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio e de ele ser o meu guia, né, ser o meu orientador durante o meu mestrado no Oklahoma City University. Nessa entrevista, o Sérgio vai compartilhar momentos musicais que foram muito importantes na vida dele. Além disso, ele também compartilhará a sua experiência, falará um pouquinho sobre como é o processo de ser professor, de orientar alunos. E é uma entrevista muito especial. Eu sou muito agradecida ao professor pianista Sérgio Monteiro por ter aceitado o meu convite. Sou extremamente grata por essa grande oportunidade e também pela oportunidade de ter sido sua aluna quando eu estava morando em Oklahoma. Muito obrigada e espero que todos aproveitem muito essa entrevista, que é uma entrevista muito especial para mim e espero que para todos vocês também. Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro nasceu em 1974 em Niterói, chegou a ser considerado uma das maiores revelações do piano brasileiro nos últimos anos, sendo um incansável divulgador da música brasileira de concerto. Apresentou-se com frequência nas mais importantes salas de concerto no Brasil e no exterior, com passagens marcantes pela Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Itália e Espanha. Professor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu me sinto extremamente honrada com a sua presença. Muito obrigado, Aline. Eu que fico feliz de estar participando aqui dessa série de entrevistas que você está montando. Fico muito feliz. Eu sou o seu fã. Estou aqui para quando você quiser. Muito obrigada, mestre. Muito obrigada. Bom, então eu vou começar a pergunta de hoje. A primeira pergunta será: quando se deu o início dos seus estudos musicais? Uhum. Essa é uma pergunta sempre difícil para mim, porque eu comecei a estudar piano. A minha mãe tocava piano, né? Ela chegou a fazer ela terminou o curso técnico do conservatório na época em Minas, né? Que na época era o diploma que tinha, né? Da época dela. Ela não chegou a fazer faculdade, mas ela terminou o curso técnico e tocava piano bastante bem, tocava sempre, o tempo todo em casa. Quando ela chegou a dar aulas de piano quando nova, mas quando nós nascemos, quando eu e minha irmã nascemos, aí ela parou de dar aula e para cuidar da gente. Mas ela tocava sempre para o meu pai. Meu pai chegava em casa, uma das recordações que eu tenho da infância é meu pai chegando em casa por volta das 6, 7 horas, jantando, e aí depois da janta a mamãe tocando para ele, tocando piano para ele. Então, para mim, assim, tocar, assim, a presença do piano, da música, sempre foi muita coisa, uma coisa muito natural, né? E ela tocava piano e também tocava acordeon. Ela também tocava acordeon para gente. Então, foi uma coisa muito natural. Eu, aos poucos, tirava as coisas que ela tocava de ouvido e cantava também. Ela gostava muito de tocar e pedir para eu cantar aquelas músicas italianas, músicas antigas, músicas da década de, sei lá, de 40, 30, aqueles álbuns do Mário Mascarenhas para acordeon. Ela tocava acordeon e eu cantava. E a minha irmã também cantava e tocava. Então foi o começo da minha educação musical foi muito tranquila, foi muito natural. E eu sempre falo isso, que eu acho que seria o ideal, né? Eu acho que é o ideal você começar
aprender dessa forma, assim, de uma forma natural, assim, como falar, né? Eu acho que o Suzuki é um pouco isso, né? Ele tem um pouco essa filosofia, né? De você aprender com os pais, dos pais te ensinarem, um pouco como você aprende a língua, né? E agora com 7 anos, aí a mamãe viu com 7 anos aí que eu precisava começar realmente a ter aula, ah, ah, começar a ter aulas mais formais. E aí eu fui para o Conservatório de Niterói, Conservatório do Centro de Niterói, que é uma instituição centenária que tem até hoje lá. E foi lá que eu comecei a dar os meus primeiros recitais, comecei a ter aulas mais regulares, né? Aí comecei a fazer um repertório mais tradicional, Zerni, Anon, escalas, e sonatinas, sonatas, o repertório mais tradicional. E aí estudei no conservatório eu fiquei no conservatório mais ou menos até uns 13 anos. E aí, com 13 anos, eu fui para escola de música, no Rio de Janeiro. Que aí eu vi que fui avançando, né? E aí fui para a escola de música, tive aulas com uma professora excelente, Miriam Grossman, que também é professora da escola de música até hoje. Ela foi minha professora no curso técnico. E é isso. O meu início foi um início... Mas é engraçado que para mim estudar música naquela época, assim, eu tocava, dava recitais, mas não era algo que eu imaginava assim para carreira, entendeu? Era algo muito... Era um hobby para mim, vamos dizer assim. Era um hobby. Para mim, música para mim era um hobby, mas não era assim... Eu não imaginava ser músico, como ter essa profissão de músico, né? Para mim, o colégio o colégio, na verdade, para mim o colégio era mais importante do que a música naquela época, até os 14 anos e tal. Então, a minha formação foi uma formação engraçada, não foi... Eu não imaginava ser músico. Com 12, 13 anos, eu não imaginava ser músico. Interessante. O senhor fez o bacharelado e o mestrado na UFRJ, na Escola de Música da UFRJ, né, professor? Aí foi depois. Eu com 15 para 16 anos é aquela época que você começa a pensar na vida, né? Você começa a pensar assim no que você vai ser, uma coisa assim, mais séria na sua vida. Você começa a ter maiores questões mais existenciais, né? É uma época muito interessante da nossa vida. E esse momento foi o momento que eu realmente vi que eu queria ser artista, que eu queria fazer alguma coisa em relação à arte. E nesse período eu conheci um professor que foi muito importante para mim, que foi o José Henrique Duprá, que ele já é falecido, ele faleceu muito novo, e era um professor de Niterói, ele morava em Niterói, e eu comecei a ter aulas com ele, e ele me incentivou muito para ir para o piano. Foi a primeira pessoa realmente que me incentivou a ser músico. E com ele eu comecei a fazer concursos, comecei a fazer alguns concursos, comecei a ganhar concursos. E logo depois dele, eu estudei com ele um pouquinho mais um pouquinho menos de 2 anos. E aí sim, aí eu me decidi para a escola de música e comecei a ter aulas com a Miriam Dalsberg. Eu devia estar com meus 17 anos, 17 para 18 anos. Uau, que incrível! Muito bom. E aí eu estudei com ela até os 23, 24, que foi na época que eu viajei para os Estados Unidos. Mas até chegar na universidade, até realmente
colocar música na minha cabeça como algo full time, né? Foi um processo longo, foi um processo difícil. Então eu entendo muito, eu que dou aula, conheço, vejo adolescentes, vejo jovens o tempo todo, eu acho, eu entendo muito essa dúvida, né, de você realmente colocar a tua vida inteira, tua vida na música, né? Sempre algo, é uma decisão difícil, né? Uma decisão muito difícil. Muito, é verdade. Concordo plenamente. É. Professor, o senhor teve, como o senhor mencionou, teve aulas com a grande mestra Miriam Dalsberg. Então, ela foi sua mentora, né? O senhor falou um pouquinho da experiência, de como foi estudar com ela. O senhor poderia dar mais detalhes de como foi essa experiência? Foram 6 anos, não foi isso? Acho que é mais ou menos, né? Eu acho. Ela foi importantíssima para mim. Eu fui ter aulas com ela. Na época, quando eu entrei para graduação, ela já não dava mais aulas para graduação naquela época. Ela só tinha alunos do mestrado. E a Miriam ela nunca teve muitos alunos, né? Porque ela tinha atividade, ela trabalhava com a Delarte, então ela sempre assim foi uma mulher muito ocupada. Então, então assim, ela não podia ter assim uma classe de 20 alunos, 25 alunos. Mas eu fiquei muito feliz porque ela me aceitou como aluno do graduação, uma coisa que ela não dava aula de graduação há, sei lá, 15 anos. E eu fui aluno de graduação dela. E na época ela foi muito importante para minha formação. Foi uma pessoa importantíssima para mim até hoje, né? Ela é uma grande referência para mim, até para minha psique mesmo. Ela me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Eu tô sempre ligo para ela, estou sempre falando com ela. É uma pessoa muito importante para mim. E esses 6 anos, né? Sei lá, 5, 6 anos que eu tive aulas com ela foram maravilhosos. É uma mulher de muita intuição, de muita vivência artística, né? Então é uma pessoa que sabe muito música, né? Assim, que vive música desde que nasceu, né? Uma pessoa que conheceu, que sei lá, que sentou no colo, bebê, criança, sentou no colo do Villa-Lobos, entendeu? Conheceu todos os grandes artistas brasileiros, Portinari, de Cavalcante, e todos os grandes artistas passavam pela casa dela, Raul, Rubinstein. Então era uma pessoa que tem a arte no sangue, né? E ela faz questão de passar isso para a gente, né? Então foi uma experiência maravilhosa que eu tive com ela. E até hoje, quando eu toco no Brasil e ela vai, eu acho que é a única pessoa hoje em dia que realmente o que ela fala eu levo em consideração, porque ela é tão verdadeira, entendeu? Então quando ela fala que uma coisa tá boa, eu acredito tanto, assim, ela tem tanta, a palavra dela tem tanta força para mim. Então eu sempre, quando eu toco no Brasil e ela vai, assim, é a única pessoa que eu realmente escuto até hoje. E que eu levo em consideração cada palavra que ela diz. É uma pessoa muito importante para mim. É uma referência, né, na minha vida. Ela é uma referência para os brasileiros, é verdade. Ela é uma grande professora. Concordo realmente com o que o senhor falou. Professor, o senhor fez doutorado na Eastman School of Music e foi orientado pela grande pianista e pedagoga Nelita True. Como que foi essa experiência de ser orientado por ela, que é também tão maravilhosa, assim como a Miriam, ela é tão referência. Ela é maravilhosa. Ela foi quando eu terminei o mestrado na escola de música, né, eu tava para sair do Brasil. Então eu consegui uma bolsa e
e fui e foi interessante porque eu tinha conhecido a Nelita True num concurso que eu havia feito em Goiânia. Eu era bem novinho, acho que eu estava com 17 anos. E ela estava na banca desse concurso. E ficou na minha cabeça, né, o nome dela. E ela falou comigo e tal, que ela gostou muito de mim e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando surgiu a possibilidade de eu ter a bolsa, quando eu tive a bolsa, aí eu entrei em contato com algumas escolas e entrei em contato com ela. E ela foi um amor comigo. Assim, falou: vem para cá agora, não precisa fazer audition, não precisa fazer nada, vem para cá. Legal. Então, foi uma coisa assim muito. Ela foi de uma generosidade comigo imensa. E aí eu fui para lá, fiquei um ano. Quando eu fui, eu não queria começar o doutorado. Eu fui para lá para fazer o que eles chamam de Artes Diploma? Não, não foi Artes Diploma, foi... agora eu me esqueci. Tipo estudos especiais. Tem Certificate Diploma. Não foi nenhum diploma. Não foi um diploma, foi um ano de curso livre. Nossa, que bacana. Uma espécie de Special Studies. E foi um ano de curso livre, que era o que eu queria, porque eu estava muito cansado depois do meu mestrado. Eu fiz o mestrado em 1 ano e meio, eu fiz o mestrado muito rápido. Então, eu estava assim, exaurido depois do meu mestrado. Então, eu não queria começar um curso. Só que eu cheguei lá, depois do primeiro mês, eu vi que era aquilo que eu queria. Eu falei, poxa, eu não vou ficar aqui só com special studies, sem nada, entendeu? Eu tenho que aproveitar isso aqui para ter um diploma, para ter algum curso, né? Para ter um documento. E aí aí eu passei para o doutorado, né? Passei para o doutorado e nossa, ela me ajudou demais na bolsa. Eu consegui bolsa integral na Istma, que foi uma coisa que eu tenho um agradecimento por ela assim imenso. E aí fiquei lá, acabei ficando lá mais 4 anos, né? Fiquei porque o doutorado é 3 anos, eu fiquei 1 ano como estudante special student, com uma coisa de um curso livre, né? E aí depois fiquei mais 3 anos de doutorado. Então consegui ficar 4 anos na Eastman, assim, foram 4 anos maravilhosos de formação. Aprendi muito, estudei com grandes professores, masterclass o tempo todo, os alunos todos fantásticos. Foram 4 anos de muito aprendizado. Eu adorei os meus 4 anos na Eastman. Que maravilha. Professor, você lembra qual foi a primeira peça que você tocou para a Nelita True? Ou qual foi o primeiro, qual foi o repertório? Olha, a primeira aula que eu toquei para Nelita True foi o Gaspar Lanoui, foi a Ondine. Que bacana. Foi a primeira peça que eu toquei para ela. Eu lembro. Foi a primeira coisa que eu toquei para ela. Que maravilha, mestre. Primeira coisa. Mas eu fiz... E principalmente assim, no final, eu lembro que o meu último ano assim, era peça diferente toda semana. Porque eu vi que era o meu último ano de aulas, né? Então, assim, eu queria ter o máximo de informação com o máximo de obras, né? Então, assim, era toda semana praticamente eu trazia uma peça nova para ela. Nossa. E para estudar, né? Para entender as obras, né? Para ver se as coisas que eu estava fazendo estavam certas e tal, se eu estava indo na direção boa. Mas foram 4 anos muito intensos. Que maravilha, Meg. Eu lembro que no final no final do curso ela tinha um caderno que ela botava as peças, né, que você tocava para elas, né, toda semana ela botava as peças e
Eu lembro uma das últimas aulas, a gente olhando o caderno, assim, eu acho que, sei lá, eu acho que tinha mais de... Acho que aqueles 4 anos eu toquei mais de 60 peças para ela, acho que bem mais, assim, uma coisa assim, enorme, muitas peças, concertos, tal. Foi Que, muito intenso. que maravilha, mestre. Que grande oportunidade de aprendizado, né? Que É, maravilha, é. muito bom. Então, mestre, eu tenho uma outra pergunta. O senhor foi vencedor da Martha Argerich International Piano Competition em 2003, em Buenos Aires. Como foi a preparação para esse concurso? Eu queria saber um pouquinho mais. É, foi... Esse concurso foi interessante porque ah, tem uma história muito engraçada para esse concurso. Eu fui fazer o... Ah, muito engraçado. Você não conhece Niterói, não, né? Eu fui uma vez só a Niterói. Tá. É, tinha o cinema da UF, que eu tocava muito. Eu era muito amigo do pessoal da orquestra, então teve um momento que eu ia para o cinema da UF estudar. Eles tinham um piano e eu ia estudar no piano. Então eu consegui que eles, que para mandar a audition para o concurso, eles me pediram, tinha que mandar uma gravação, né? Uma gravação ao vivo, gravação de vídeo. Então eu pedi para um amigo meu para filmar e eu tocar, né, no piano da UF, no palco da UF. E só que o cinema da UF, bem, o nome já diz, cinema da UF, 5 horas é um cinema super tradicional. 5 horas começa o cinema. Entendeu? É um cinema maravilhoso, que é um cinema cult, entendeu? Tem cinema europeu, cinema asiático, é um espaço maravilhoso que tem em Niterói. Espero que ainda, eu acho que ainda tem, eu acredito que seja a mesma coisa hoje em dia. Mas é o palco da orquestra. A orquestra toca, a orquestra ensaia de manhã e o cinema funciona às 5 horas. Se eu não me engano, às 5 horas. E eu estudava tarde, eu estudava depois do ensaio da orquestra. Aquelas 2 horinhas, né, depois do ensaio da orquestra. Então eu pedi para esse meu amigo para filmar, tipo, 2 horas da tarde, para ele chegasse lá e filmasse. Era um vídeo de meia hora. E aí ele não chegava. 4h30 ele chegou. Meu Deus do céu. 4h30 ele chegou. E aí ele fala, não, e eu falei, cara, olha, 5 horas a gente tem que acabar, porque começa o cinema, a gente tem que sair, porque as pessoas vão chegar aqui. Falou, não, tudo bem. E não só isso, ele falou comigo, eu tenho uma fita, essa fita que eu tenho é de meia hora. Ela só funciona meia hora, não tem como. Então, assim, você tem que tocar rápido, as suas peças tem que dar meia hora. Meu Deus. Então eu sentei no piano, assim, não teve ensaio, não teve nada. Começou e eu tive que tocar assim, rápido e sem intervalo, porque eu morria de medo do repertório do concurso da mais de que meia hora, né? Então foi uma coisa de maluco. Mas tudo bem, aí fechei, eu lembro que a gente acabou a gravação, o pessoal do cinema alucinado, né? Querendo entrar, irritadíssimos comigo, né? Jonas, esse meu amigo que gravou. Foi muito engraçado. E essa foi a fita que eu mandei para o concurso. Isso foi em 2001. O concurso seria em 2001. Só que em 2001 teve um acidente aqui nos Estados Unidos, no 11 de setembro de 2001. É verdade. Que foi o acidente das Torres Gêmeas. Então foi cancelado. E passou para 2003. Nossa. E aí, então quer dizer, aí eu fui para o concurso em 2003 e graças a Deus, né, deu tudo certo. Foi um concurso ótimo, eu fiquei emocionadíssimo de ver a Marta na banca. Eu lembro que a primeira prova, entendeu? Tocando com ela ali do lado, eu mandei um beijo para ela depois da prova, porque eu não aguentei.
Foi muito emocionante. Claro, Foi um concurso muito bonito. Eu fiquei assim, muito emocionado de fazer esse concurso para ela, né? sim. Teve um concurso em Nova York chamado teve um concurso em Nova York, Horowitz, que também imagina a emoção de uma pessoa fazer um concurso com Horowitz na banca, né? É a mesma coisa, né? Ou Rubinstein, né? O primeiro Rubinstein, é um pouco isso, né? Claro, Um concurso com uma... Porque uma coisa é o concurso com o nome da pessoa, outra coisa é um concurso com a pessoa ali, né? Te ouvindo, né? exatamente. E, é, e, a prova final eu fiz o terceiro de Bartok. E foi muito engraçado. Foi a primeira vez que eu falei com ela, né? Porque ela, óbvio, ela não falava com ninguém. Só que eu estava um pouco antes do concurso, um pouco antes de entrar, ela veio falar comigo porque o Georg Shandor, estava no júri. E o Georg Shandor foi quem tocou o terceiro de Bartok pela primeira vez. Quem fez a premiere do concurso do Concerto de Bartok. Então ela veio falar comigo, ela falou: você sabia que o Georg Shandor tocou esse concerto pela primeira vez? Foi muito engraçado. Nossa. Assim, um pouco antes de eu entrar para a prova. Falei, pô, óbvio que eu sabia, não precisava me lembrar disso, né? Mas que emoção, Então né? foi bem bacana. Que bacana, mestre, fico feliz. O senhor fez a estreia do concerto de John Coriolano com a Orquestra Sinfônica em Brasília e no Rio de Janeiro. Como foi essa experiência, professor? Não, foi ótimo. Eu adoro tocar música moderna, adoro tocar obras que não são tão conhecidas, adoro trazer obras que não são tão conhecidas para a luz das pessoas, né, para que as pessoas conheçam. Eu adoro fazer isso. E esse concerto, quem me sugeriu de fazer esse concerto, na verdade, foi o Ira Levin, né? Que ele me falou: você gostaria de fazer o concerto de Corelliano? Eu falei: óbvio, uma maravilha. E é um concerto fantástico. Para mim, é um dos grandes concertos da segunda metade do século XX. Né? Para mim, é ele, é o Barber e o Rinastera. São os três grandes concertos para piano da segunda metade do século XX. Porque são conceitos que têm a linguagem moderna, mas também tem toda a parte virtuosística, entendeu? Eles trazem levam os recursos do intérprete ao máximo, né? Assim, muito virtuosismo. Eu acho é um concerto fantástico, os 4 movimentos. É um concerto que deveria ser tocado o tempo todo, porque é um grande concerto. E foi muito legal. Eu toquei em Brasília, toquei no Rio, e foi muito legal. Depois toquei aqui nos Estados Unidos também. É um concerto maravilhoso, um concerto que eu tinha vontade de tocar ele todo ano. É um concerto muito bacana. Que maravilha, mestre, que maravilha. Então agora eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil de responder. Qual foi o momento mais mágico em uma performance? É muito difícil, né, mestre? Mas que eu gostaria de saber se teve algum momento mais especial em alguma performance uma performance que te marcou mais, alguma performance que, não sei, que o senhor gostaria de mencionar, de repente. Eu não sei. Essa é uma pergunta muito difícil. Eu não sei dizer. Porque às vezes às vezes é um momento super especial para você, mas para a plateia não diz nada, e às vezes é um momento especial para a plateia e para você não é tão especial. É muito difícil. Eu acho que para mim todos os quando você, eu não sei, todo momento assim é especial. Óbvio, tem salas assim que realmente mexem quando você. Eu lembro quando eu toquei no Colón, eu fiquei muito mexido. Quando eu toquei na Philharmonie, fiquei muito mexido. Na Concert House, mas
Mas não sei, é engraçado, porque mexe, mas mexe, mas não mexe, entendeu? Às vezes às vezes você toca num lugar assim muito mais simples, muito mais humble, muito mais ahn, singelo e você sente muito mais, entendeu? Você sente aquilo, você sente muito mais do que às vezes numa sala maravilhosa. Não sei, é difícil dizer essa coisa do momento mais especial, porque é difícil, você não tem muita, como é que fala? Você não tem muita, ah, você não tem muita, qual é a palavra que eu queria dizer? Você não tem muito controle sobre isso, Isso é verdade. entendeu? É verdade. Você não tem muito controle, muito controle. E eu estava falando com você isso, né? E também tem a coisa da racionalidade, né? Você também não pode deixar as emoções falarem muito forte, porque senão vai tudo vai tudo pro brejo, entendeu? Você tem que ter a racionalidade é muito forte quando você está no palco, entendeu? Então você não pode dar muita chance para as emoções, entendeu? Emoções é tudo muito é difícil falar sobre isso, porque é um assunto complexo, porque senão também dá a noção que você é racional. Também não é ser racional, você também tem o lado da intuição, mas tem que ter um equilíbrio muito forte. Eu acho que a interpretação ela é um equilíbrio entre a racionalidade e a intuição, né? Toda manifestação artística, né? Né? Quando você vai escrever um poema, não adianta você fechar o olho e começar a escrever, entendeu? Não é isso. Escrever poema não é isso. Daí você escreve, sei lá, se você está apaixonado, se está assim, você senta, fecha, mas entendeu? É depuração, é técnica. O poeta é um artífice, né? O escritor é um artífice. Você tem que ter técnica. O compositor é um artífice, né? Então o intérprete também. Você tem que lidar com essas duas coisas, né? A racionalidade e a intuição. Então, quando você está no palco, você tem que estar com essas duas coisas muito Pratas, né? muito fortes, muito presentes dentro de você, né? Porque também se você ficar com essa coisa de emoção, você não consegue nem tocar no piano, né? Você não consegue nem botar a mão no piano, né? Que você tá tão emocionado que você não consegue fazer nada, É verdade. né? E agora também só a racionalidade também não dá, né? Senão você vira uma máquina. Então é um equilíbrio dessas duas coisas, né? É o mistério, né? Do fazer artístico, né? A forma e o conteúdo, né? O equilíbrio, a racionalidade e a intuição. São duas coisas muito, muito fortes. E muito importante. Verdade, É. mestre. Mestre, o senhor tem divulgado a música brasileira de forma magistral. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esse processo de divulgação que o senhor vem fazendo ao longo desses anos? É. Eu sempre toquei muito música brasileira, né? Sempre adorei fazer música brasileira. Sim. E desde o início, desde que eu comecei a tocar, sempre tive muito fascínio, não só música brasileira, mas sempre tive muito fascínio em tocar para os compositores, ouvir, saber o que os compositores achavam, conversar. O Almeida Prado foi um compositor, foi muito meu amigo, então a gente conversava muito sobre fazer musical, sobre o processo composicional dele. Então, assim, música brasileira, música contemporânea de uma forma geral e a música brasileira sempre foram muito presentes para mim. E o meu primeiro CD foi um CD de música brasileira, depois meu segundo CD foi um CD pela Biscoito Fino, que foi um CD com as duas proles do Villa-Lobos. Então, assim, sempre gostei muito de tocar música brasileira. Fiz
o Almeida Prado escreveu muita coisa para mim. Eu fiz a premiere da última obra dele para piano e orquestra, que são as gravuras de Dom João. E então, assim, teve muita coisa. Dino Krieger, Malus Nobre, Ricardo Takuchian, fiz toquei muitos compositores brasileiros. E aí, quando eu assinei meu contrato com a Naxos, o primeiro CD foi um CD de música brasileira também, de Henrique Oswald, que também é um lado da música brasileira que é meio negligenciado, né? Que são os românticos, e que são compositores maravilhosos, que as pessoas não conhecem tanto, e que são... E é um repertório lindo, é um repertório super bonito. E entre os românticos, eu acho, aí uma coisa minha, eu acho o Henrique Oswald o melhor. O melhor para piano. O melhor compositor para piano é o Henrique Oswald. O Henrique Oswald é o grande compositor brasileiro antes do Villa-Lobos, né? Pré-Villa-Lobos. Até historicamente, né? As pessoas tocavam Henrique Oswald, né? A geração antes do Villa-Lobos. Era o grande compositor brasileiro. E ele tem músicas lindas. Então, esse CD eu gravei do Henrique Oswald. E aí, toquei muito música brasileira. E agora, o meu projeto para o ano que vem, um dos meus projetos do ano que vem, é são as sonatas e sonatinas do Mignone, que são obras lindas e que são muito pouco conhecidas e muito pouco tocadas também. Principalmente as sonatas, que é um Mignone mais... que é um Mignone, vamos dizer assim, não nacionalista, né? Que é um Mignone mais... de uma linguagem mais... vamos dizer, uma linguagem mais... qual a palavra que diria? Mais vanguarda, vamos dizer assim. Um Mignone mais vanguarda, mais atonal, ele mexe com dodecafônico. É um Mignone que a gente não está muito acostumado a ouvir, né? Porque quando a gente pensa no Mignone, a gente pensa nas valsas de esquina, a gente pensa nas valsas brasileiras, a gente pensa no cateretê, né? nas congada, no lendas sertanejas, Mignone bem nacionalista, né? Só que ele tem uma fase na década de 60, em que ele realmente entrou, ele fez muita coisa mais de vanguarda, né? Ele realmente entrou na vanguarda, ele quis entender melhor a vanguarda, né? E ele é um músico fantástico, conhecia o piano como ninguém, é um dos compositores brasileiros. Talvez tenha sido o melhor. Não é difícil também. Não quero falar o melhor, mas certamente foi um dos três, vamos dizer assim, foi um dos três maiores pianistas, compositores que o Brasil teve. Ele era um excelente pianista, ele tocava qualquer coisa. Tinha uma mão enorme. As pessoas dizem que ele tocava a campanela com o polegar e o segundo dedo. A Rapsódia Húngara do Liszt, ele tocava do número 6. Ele tocava com os dois dedos. Ele tinha uma mão imensa. Então, assim, ele conhecia muito o instrumento. Então, eu estou muito feliz. Hoje mesmo eu estava estudando as sonatas, começando a ler, são difíceis de ler também. Então, assim, estou muito animado para fazer esse repertório. Então, música brasileira é uma coisa que sempre foi muito presente, né, na minha formação. Sempre gostei muito de tocar música brasileira. Que maravilha, mestre, que maravilha. O senhor atua como professor de piano e chefe de departamento na Vanderbilt School of Music em Oklahoma City University. Como que o senhor se sente a passar os seus conhecimentos, o seu legado para os seus alunos? Você pode falar isso melhor, você tinha que responder isso
Você que tinha que responder isso para mim. É, eu, eu vim para cá, para Oklahoma em 2009 e eu fiz quando eu soube 2009 foi o grande ano da crise, né? Que teve a crise aqui dos bancos e tal. Os Estados Unidos meio que quebrou em 2009 e estava todo mundo sem emprego, todo mundo procurando emprego. E aí abriu, acho que foi o único emprego daquele ano que abriu. E eu estava na Europa, na época eu estava na Suíça. E aí eu soube. E eu estava começando a imaginar de procurar uma posição, um emprego, né? Uma coisa mais fixa. E então eu mandei o meu currículo para cá e na época foram 300 candidatos. Foi uma coisa assim enorme, porque estava todo mundo procurando emprego. E aí eles me chamaram para vir para cá, para fazer, passei uma semana aqui fazendo teste, dando aula, tocando, fazendo lecture, dando música, dando recital, música de câmara. E aí me ofereceram a posição e eu sou muito agradecido. Eu adoro, né? Eu adoro dar aula. Para mim dar aula é parte integrante da minha vida. E acho que quem mais aprende é o professor. Assim, você agora que você dá aula, você entendeu? A gente aprende muito dando aula. A aula é uma coisa muito importante para a gente, para todo mundo. Eu acho é uma coisa que eu adoro. Eu adoro essa coisa da pesquisa, da descoberta, entrar em contato com outros professores, com outros departamentos. Eu sentia, mesmo quando eu estava na Europa, só tocando, eu sentia muita falta da vida acadêmica. Eu gosto da vida acadêmica, eu gosto de conversar sobre música, eu gosto de conversar com outras pessoas, eu gosto de encontrar outros professores e perguntar de história, perguntar de literatura inglesa, de literatura americana. Eu gosto disso. É uma coisa que eu sinto falta, entendeu? Eu sinto falta da vida acadêmica. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de aluno, eu gosto dos meus alunos, eu gosto de conversar com os meus alunos. É uma coisa que me faz muito bem. Me faz muito bem. Eu adoro dar aula. Eu sou daqueles que acho que não vai querer se aposentar nunca. Eu vou dar aula até se mandar embora, porque eu sinto muito prazer em dar aula. Eu gosto muito. Não me cansa. Eu passo o dia dando aula e no final do dia eu não estou cansado. Eu gosto muito. É muito estimulante, entende? E engraçado, como eu posso falar, não é também também não é uma questão de estilo, não é uma questão de nível. Eu acho que quando você pega um aluno que seja interessado, ele pode estar tocando o que for que vai ser um prazer. Eu gosto muito da aula. Eu gosto muito da minha profissão. Eu acho que nós somos abençoados mesmo, né? É um privilégio. Acho que é uma palavra, e professor eu acho uma coisa muito, é uma palavra muito bonita. Tudo que eu sou, né, eu devo aos meus professores, né? Tudo que eu sou, eu devo aos meus professores. Assim, ninguém assim tem mais carinho por essa profissão do que eu, porque eu venho de uma família muito humilde, né? Então assim, tudo que eu tenho assim foram os meus professores, né? Eu aprendi com os meus professores, né? Sem dúvida. Eu acho que você muda a vida de uma pessoa, né? Com o ensino, né? Você muda, você dando a chance para uma pessoa estudar, para uma pessoa entrar em contato com um professor, você muda a vida daquela pessoa. Tomara que isso é uma coisa que isso é uma coisa que funciona aqui nos Estados Unidos. É uma pena que no Brasil não funcione tanto, mas essa coisa
de você ter universidades em todos os locais nos Estados Unidos, né? Tipo assim, aqui em Oklahoma você tem universidades assim no fim do mundo, você assim, áreas rurais, entendeu? Você tem uma universidade ali. Exato. Universidades estaduais, entendeu? Exato. E aí o que acontece? Aí naquelas universidades você tem assim, você tem um pianista, vou supor, você tem um pianista que terminou o mestrado ou o doutorado na Juilliard, ou na Eastman, ou na Yale. Aí eles vêm para cá porque assim, é o primeiro job deles, é o primeiro trabalho deles. Abre, aí eles vão para lá. Tudo bem, o fim do mundo, mas eles ficam lá, tipo assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas o que acontece é o seguinte, nesses 3 anos, você imagina, você de uma comunidade, você é um fazendeiro, sua família é de fazendeiros. Aí você tem a chance de você ter aula de piano durante 2 ou 3 anos com uma pessoa dessa, É verdade. entendeu? Com uma pessoa que veio, entendeu? Que teve aula com Fleischer, que teve aula com Menachem Presley, aí veio para cá, entendeu? Fica 3 anos. Tudo bem, você vai, mas 3 anos não é nada, mas 3 anos na vida de um adolescente, entendeu? Você muda. Completamente. Entendeu? É uma, é uma, é uma dádiva que você tem, entendeu? Eu me emociono muito, às vezes, quando pessoa. Até no Brasil, né? Uma pessoa, às vezes, vai dar aula numa universidade em Manaus, ou vai dar aula numa universidade em Rondônia, entendeu? Eu acho muito bonito isso, porque essas comunidades, as universidades, você tem uma. Quer dizer, quando isso acontece isso assim, para a comunidade, é uma coisa impressionante, é uma experiência maravilhosa, né? Você levar isso para essas comunidades, né? É uma revelação, né? Então, assim, eu tenho muito, muito carinho por essa profissão. Eu tenho assim, muito orgulho de ser professor. É Porque realmente muda a vida das pessoas, né? Assim, a minha vida mudou por causa dos professores que eu tive, né? Eu posso dizer o mesmo. Eu vou agora para a última pergunta. O senhor gravou CDs com obras de Henrique Oswald, como o senhor mesmo mencionou. O senhor gravou também CD com obras de Liszt, Mendelssohn, Scarlatti e Villa-Lobos. Teve algum que foi mais especial? É difícil essa pergunta também, né? Não sei. E aquilo, você não tem muita noção, porque às vezes você faz um CD e eu não ouço, né, os CDs que eu gravei. Mas você faz um CD, às vezes você gosta dessa e as pessoas não ligam tanto, e às vezes você faz um CD que você nem ligou muito, as pessoas adoram. Eu não sei, é difícil você dizer. Eu gosto do CD do Henrique Oswald, às vezes, as poucas vezes que eu escuto, eu acho que tem umas peças muito bonitas. Há pouco tempo mesmo, acho que essa semana, uns 2 dias, 3 dias atrás, postaram uma coisa no Instagram sobre esse meu CD. Estão todos no Spotify, né? Então você pode ouvir sempre. Eu gosto, me deu muito prazer de fazer sonatas de Scarlatti. Todos os meus CDs me deram muito prazer, porque você ir a fundo de uma obra, de um compositor, e às vezes você pegar obras que você nem imaginava tocar, né? Aí vem essa proposta. Quando me mandaram os poemas sinfônicos do Liszt, né? Eu não imaginava que eu fosse tocar aquilo. E aí você vai estudar e você acha você fica fascinado pela obra. A obra da juventude do Mendelssohn também foi muito legal, foi uma descoberta, entendeu? As fugas que ele escreveu com 14, 15 anos. Então é gostoso você descobrir essas obras novas. E agora o meu próximo projeto para Naxos além do Mione, né, que é para Naxos Brasil, são 2 CDs de um compositor francês que é muito conhecido para órgão, os organistas todos conhecem ele muito bem, que é o Louis Vierne, que é um compositor que foi aluno do Franck, daquela época, daquela Vincent Dandy, do Widor, foi daquela turma,
foi organista da Notre Dame, foi um organista importantíssimo na época dele. Então ele é muito conhecido para o órgão, mas a música para piano dele não é tão conhecida. E então são 2 CDs com a música dele completa, e é uma música linda. Eu estou tocando, eu estou apaixonado pela música dele, tá me dando muito prazer. Então, quer dizer, tudo isso isso vem também desse meu lado, né, de gostar de música, de escutar coisas que ninguém tocar, trazer coisas novas para o repertório. Eu sempre gostei muito disso, né, de trazer coisas que não são não tão tocadas. Mas, por outro lado, eu também gosto de tocar as coisas tocadas, né? Fazer as 32 sonatas de Beethoven. Quer dizer, como é que fala? Eu acho que é um universo. Que enriquece, né? É um universo, professor, de conhecimento, de busca de repertório, não tem fim. Quanto mais se procura, mais se acha, né? Eu sempre falo, nós somos assim a gente tem tanta sorte, né? Porque assim, piano assim, é um repertório infinito, né? Assim, literalmente infinito, né? Nunca vai terminar. Exatamente. Né? Assim, só às vezes você imagina, por exemplo, eu fiz esse CD das obras para a juventude do Mendelssohn. Quer dizer, Mendelssohn é o quê? Talvez um dos 15 maiores compositores de todos os tempos, né? Assim, Mendelssohn é um nome assim, não tem ninguém. Quem é maior do que Mendelssohn em nome, assim, né? Um nome impressionante. E quer dizer, esse repertório que eu toquei dele, assim, desconhecido. Então, quer dizer, você imagina os nomes assim menos conhecidos, né? Assim, então é muito grande o repertório para piano. Até só para você ficar só entre os grandes compositores já é um repertório infinito. Aí quando você vai para os compositores assim um pouco menores, também é infinito, o dobro do infinito. Então assim, e aí você entra para o repertório do teu país, entendeu? Para a música brasileira, você pega os compositores que não são tão conhecidos. Agora por exemplo, agora o Mignone, né, que é um dos grandes compositores brasileiros, mas as sonatas dele não são conhecidas, assim, são praticamente desconhecidas de todo mundo, né? Então, é muita coisa. Nós somos muito sortudos, porque assim, tem muita coisa para ser descoberta ainda. Mesmo entre os grandes compositores, né? Você não precisa nem ir nos desconhecidos, né? Mesmo entre os grandes compositores tem muita coisa ainda para ser descoberta. Então é só você procurar ser rato de biblioteca, procurar as coisas, entendeu? É verdade. Tem muita coisa. Eu, por exemplo, agora eu escutei agora, deve fazer umas 2 semanas. Eu estou sempre procurando coisa nova. Escutei. Eu gosto muito dos Filhos do Bar. Eu adoro o Carl Felipe Emanuel Bar. Eu acho um gênio total. E eu escutei uma sonata do Johann Christian Bach, lindíssima, que eu quero ver se eu toco. Eu quero botar no meu próximo recital. E quer dizer, é muita coisa que a gente não conhece. Exatamente. É um repertório imenso. É um privilégio ser músico, né, professor? Muito. E pianista ainda mais ainda. Exatamente. Eu também sinto-me privilegiada por essa profissão, que não é fácil, mas é maravilhosa. É. Não, e ela não é fácil, mas também quando traz alguma coisa assim, é tão recompensador, porque você se sente tão... Você fala, puxa, eu não acredito que eu consegui. Assim, é uma coisa assim é tão forte, né? Quando você consegue alguma coisa, né? Porque é tão difícil, né? Mas porque se você fosse assim... se fosse... Sei lá, se você fosse advogado, você conseguisse uma causa, assim, é legal, mas assim, tantas pessoas também conseguem, né? Mas assim, um músico, assim, quando você consegue alguma coisa assim, é tão especial, né? é muito especial. E é o que eu sempre falo, e você tem isso, essa coisa
de sempre procurar coisas novas, de descobrir alguma coisa, de fazer alguma coisa, de ser a primeira a pensar em fazer alguma coisa, de ser... É importante isso, né? Na verdade, você tem que ser empreendedor, né? Essa palavra que eu queria procurar. Essa coisa, esse empreendedorismo, né? Que você precisa em todas as áreas. É verdade. E você precisa na área da música também, essa coisa de pensar alguma coisa que ninguém ainda pensou, de fazer alguma coisa. E eu sou muito feliz em ver você fazendo isso. Eu acho muito legal. Por Obrigada, isso que eu estou aqui sempre, o que você quiser, o que você precisar de mim, eu estou aqui. mestre. O mesmo. 24 horas por 7 dias. Como que eles falam, os americanos? 24/7. É 7, isso é. aí. Pode ligar que eu estou aqui. Mestre, muito Se você obrigada. precisar. Muito obrigada. Foi um grande prazer conversar com o senhor. É sempre muito aprendizado e eu me sinto extremamente lisonjeada por essa oportunidade, né, de trocarmos informações. Eu já sempre conheci seu trabalho e fui sua aluna, então conheço seu trabalho profundamente, mas sempre tem algumas informações a mais que são importantes e eu estou sempre aprendendo. Então, muito obrigada por essa maravilhosa oportunidade, pelo seu tempo e a gente vai continuar em touch, né? É isso aí. Sempre.